Olha só, vamos falar de saúde agora, da sua saúde. Os piauienses têm se surpreendido nos últimos tempos com a morte de jovens por infarto. A gente costumava associar o infarto a pessoas de mais idade, né? Mas ultimamente pessoas com um histórico de atleta, de atividade física, não sedentário, têm morrido de infarto. Então nós convidamos o médico cardiologista, Dr. Benoni Carvalho Júnior, que já está dividindo a tela do canal 20.1 comigo. Doutor Benoni, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Ari. Queria agradecer aí o convite, né? Dizer que sou seu fã e sempre que posso assista aí seu programa ao vivo. Obrigado, doutor Benoni, que a gente sabe que vida de médico é complicada, mas é em nome da boa informação para os nossos ouvintes e telespectadores. Antes de mais nada, doutor Benoni, explicar mesmo o básico, né? A nossa audiência é muito ampla, muito heterogênea. O que é o infarto? Quando a pessoa infarta? O infarto, ele é a doença final, na verdade, que vai causar o óbito do paciente, né? Existem várias causas, né, para o infarto que estão associadas, que a gente chama de fatores de risco, né? O paciente hipertenso, o paciente diabético, o paciente que é tabagista. Então, esses são os fatores que estão relacionados ao infarto. E o infarto nada mais é do que a obstrução da artéria coronária, né? A artéria coronária, que é aquela que vai irrigar ali o coração, né? Então, essa obstrução da artéria é que vai levar o paciente ao infarto. E quando acontece de maneira súbita, a gente chama de infarto súbito, que provavelmente pode ter acontecido com o jovem aí, né, agora, aqui em Teresina. O empresário André Fonseca, de 42 anos, é um empresário muito conhecido, estava jogando beach tênis, passou mal, foi ali socorrido pelos amigos, mas não resistiu e morreu. Então, essas veias, doutor Benoni Carvalho, elas levam sangue ao coração, elas irrigam o coração, aí quando elas entopem, o coração para, é isso? Exatamente. E aí, assim, com relação à parada cardíaca, a gente sempre tem algo importante a falar sobre o desfibrilador, né? A importância do uso do desfibrilador externo automático, né? Houve uma época em que um jogador de futebol sofreu um infarto dentro de campo. E aí veio veio essa discussão em todo o Brasil, a importância do desfibrilador para salvar quem tem ali aquele infarto numa escola, numa clínica, num estabelecimento comercial, numa indústria. Explique pra gente o que é o desfibrilador. Olha, o desfibrilador, ele é um aparelho de extrema importância nesse momento, assim, que o paciente tem essa arritmia aguda, que a gente chama, né? Porque existem alguns ritmos que o paciente pode parar e que pode levar ao óbito, que são os ritmos que a gente chama de ritmos chocáveis, que você vai usar o aparelho e o aparelho vai recuperar, vai dar um reset, um restart no coração e o coração vai voltar a funcionar normalmente. Né? E são dois ritmos praticamente assim, são o ritmo de fibrilação ventricular e o ritmo da taquicardia ventricular sem pulso, que a gente chama, né? Quando o paciente tem de fato a parada e ele não apresenta o pulso. E o desfibrilador faz o quê? Aí o desfibrilador, ele é um aparelho em que você vai conectar duas pás no tórax do paciente, né? E através da colocação dessas duas pás, você vai fazer um circuito elétrico, né? Essa imagem que a gente está mostrando agora na tela. Exatamente. Né? Você tem as duas posições que você vai colocar no tórax, né? As pás, e você vai fazer o que a gente chama de um circuito fechado, de corrente elétrica, né? E o próprio aparelho, ele elabora um laudo, né? Ele diz o que você tem que fazer. Ele conecte as pás no paciente, afaste as pessoas para você ter, de fato, segurança, né? Porque essa corrente ela pode passar para outras pessoas, né? Que estiverem, de fato, ali conectadas com o paciente. E então, automaticamente, o aparelho ele descarrega uma energia que faz com que você vá fazer um restart, né? Do coração e o coração vai voltar a funcionar normalmente, né? Mas sendo que depois você vai ter que levar esse paciente para um ambiente seguro, né, um ambiente de terapia intensiva, vão ser colhidos exames e depois você vai dar o diagnóstico final, né, para esse paciente. Doutor Benoni Carvalho, onde o senhor aconselha que haja desfibriladores? Aí isso é bastante importante, Ari, porque o desfibrilador, na verdade, existe uma lei estadual que diz que esse aparelho ele tem que ter em vários locais em Teresina que tenha circulação de pessoas, por exemplo, estádio de futebol, shopping, igreja ou ambientes festivos em que a pessoa tem bastante aglomeração de pessoas. Então, esses ambientes em que tem muita presença de pessoas, né, aglomerações, são ambientes
ambientes que devem ter o aparelho ali para uma segurança caso aconteça uma parada cardíaca com alguém que esteja nesse local. Ah, então existe uma previsão legal, há uma lei determinando a presença desse aparelho. Infelizmente não deve estar sendo cumprida, né? Exato. Tem a lei, mas a gente não sabe exatamente qual é o órgão que vai fiscaliza, ser né? responsável pela fiscalização. Olha só, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas divulgou que 200 mil pessoas morrem por ano de arritmias cardíacas fora do ambiente hospitalar. E os desfibriladores poderiam estar salvando parte das vidas dessas pessoas, porque enquanto o socorro médico chega, alguém poderia usar o aparelho. E aí precisa ver também treinamento das pessoas que estão nesses ambientes, né, doutor Benoni? Exato. Inclusive em países desenvolvidos, até crianças já conseguem, existe uma informação maciça, até nas escolas, para que as pessoas leigas mesmo possam reconhecer uma parada cardíaca, porque muitas vezes as pessoas podem confundir uma crise convulsiva com uma parada cardíaca, mas em países desenvolvidos as pessoas são criteriosamente educadas desde criança, inclusive tem uma proliferação maciça assim, da informação nas escolas e as pessoas aprendem rapidamente a usar o aparelho. Quando a pessoa ela infarta, né, que às vezes entopem ali, para o uso do desfibrilador ou atendimento ali emergencial, cada minuto, cada segundo pode fazer a diferença. Exatamente. Há uma estatística, Ari, de que a cada 1 minuto que a pessoa deixe de receber uma massagem cardíaca eficaz ou uma desfibrilação, né, através do DEA, a cada 1 minuto você perde 10% de recuperação. Ou seja, a cada 10 minutos você teria uma chance de óbito de praticamente 100%. Nossa, por isso que é importante. Exato. Então prestem atenção, né? A gente vai atrás disso para que o desfibrilador externo automático, DEA, esteja presente em ônibus, em restaurantes, boates, estádios. A autora da lei é a ex-deputada estadual Lisier Coelho, tá? Ex-deputada estadual Lisier Coelho, e prevê inclusive multa que vai de 1.000 a 100 mil o FII, que é a unidade de referência. No caso, dobra essa multa em reincidência, que o estabelecimento não tenha por uma segunda vez após ser fiscalizado. Agora, sem fiscalização, há o cumprimento da lei. Doutor Benoni, aproveite sua presença aqui no estúdio para o senhor dar umas dicas aqui para a nossa audiência, os nossos ouvintes, nossos telespectadores, de como preservar o coração para que as veias não entupam. Olha, pessoal, infelizmente, quando a gente fala do coração, né, a gente tem que entender que às vezes existem doenças que são muito prevalentes e que elas são bastante assintomáticas. Por exemplo, a simples hipertensão, que no longo prazo, né, pode até a hipertensão mesmo pode ocasionar o infarto, ela é uma doença assintomática, ou seja, você não sente nada. Então, assim, quando você vai fazendo acompanhamento com o médico, cardiologista, você vai percebendo as entranhas, assim, que na verdade, muitos dos casos que acontecem, por exemplo, com o André, são pessoas assintomáticas que tiveram um evento agudo, né? Então, assim, o fato de você não ter sintomas não quer dizer que você não tem nada. Então, o certo seria você procurar o seu cardiologista de confiança, fazer seus exames de rotina, inclusive muitas atividades vigorosas que as pessoas estão fazendo em ambientes não seguros, que não tem o desfibrilador elétrico, por exemplo, né? A gente vê constantemente aí notícias chegando de jovens morrendo, que são jovens que, na verdade, não sabem o que tem, né? Então, assim, o que eu aconselho façam atividades físicas. Se você não procurou o seu profissional de confiança, não façam atividades físicas vigorosas. Façam uma simples caminhada, porque recentemente foram lançados estudos que comprovam que o simples fato de você caminhar, você já diminui sua mortalidade no longo prazo. Então, o que eu recomendo é isso mesmo. Se for fazer crossfit, tem de falar com o cardiologista antes para ele fazer um diagnóstico, porque ali é bastante puxado, né, doutor Benoni? Exatamente. Então procure um cardiologista. Frequência de 1 ano, doutor Benoni Carvalho? Aí isso, Ari, depende da idade. O que eu aconselho é que hoje, a partir dos 30 anos, inclusive a gente tem muito paciente obeso, né? São pacientes que têm um IMC
elevada. Indiquei a cirurgia recente para um paciente com 29 anos, que tem um IMC acima de 40, né? Que já estava desenvolvendo diabetes, né, e pressão alta. Então, assim, cada caso é um caso. Mas o que eu aconselho é que pessoas a partir de 30 anos já comecem a procurar o cardiologista, principalmente aquelas que estão fazendo aí crossfit ou atividades físicas vigorosas. Então, a partir de 30, já procure o cardiologista, fazer o diagnóstico, fazer aquele teste da esteira, o teste ergométrico, Exato. Enfim, os exames que o cardiologista passar, não apenas se você for fazer atividade física mais dura, mas para, como o Dr. Benoni explicou, que às vezes é assintomático, você não está sentindo nada ali, e aí de repente acontece, e vai que não tem um desfibrilador, ou tem, mas ninguém sabe usar no ambiente que você está, que você sofre o infarto, né? Eventualmente. E para encerrar a entrevista com o Dr. Benoni Carvalho, fatores como ansiedade, estresse, ritmo de vida cada vez mais maluco, isso tudo associado ao sedentarismo, talvez explique também esse aumento em jovens, né, doutor Benoni? Demais. Eu recebo bastante paciente que tem a conexão entre as duas doenças, tanto psiquiátrica como doença cardíaca. Uma levando a outra, né? Ansiedade, estresse, uso maciço de redes sociais. E isso no longo prazo a gente já tem percebido que, na verdade, não vale a pena, né? Olha aí, o alerta também do Dr. Benoni Carvalho, muito importante, que o seu comportamento diretamente está ligado ao funcionamento do coração, né? Você Exato. Sobrecarrega ele com emoções o tempo todo, e isso não é bom. Dr. Benoni Carvalho, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com os nossos ouvintes e telespectadores nessa sexta-feira. Eu que agradeço, Ari, e estou a postos aí para qualquer dúvida que tá certo, precisar no futuro. Muito obrigado aí pelo convite. Nós que agradecemos.